E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 23 de maio de 2023, começando o estudo com índice futuro, em FUT, hoje queda de 0,14%, deixou este candle aqui no dia de hoje, um candle que tentou aqui superar, né? Vocês veem a sombra que deixou aqui, já é o terceiro dia com essa sombra justamente próximo a esses 112 mil, né? 111.900, e aqui nessa região, voltando um pouco aqui para trás, vocês veem que aqui tem um gap. Então aqui é uma zona de força que depois que fez o gap tentou ganhar, perdeu. Aqui já é o terceiro toque. E se aqui a gente tem essa resistência um pouco mais forte, né? Precisa de força aqui para romper, aqui tem esse suporte nos 110 mil. Então aqui é um suporte também que atuou como resistência, aqui já atuou como suporte, aqui testando deve atuar como suporte novamente. Tempo gráfico semanal, praticamente aqui um doji por enquanto, né? A gente está na terça ainda, mas vocês veem aqui esse candle deixando sombra superior e inferior. Vou ficar de olho aqui nesse ponto. Quanto ao Ibovespa aqui no tempo gráfico diário, também vocês veem aqui esse ponto que como uma resistência, né? Então tem brigado aqui um pouco mais acima, tem ficado brigado aqui próximo aos 111 mil, também tem brigado muito. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui o candle que tem deixado, né? Então aqui já era um ponto importante pelo semanal, havia tocado algumas vezes nos 110 mil, então tinha que ser ponto aqui como resistência, havia rompido. Agora tem que ver se aqui vai funcionar como suporte, então esse daqui é um ponto importante para ver se de fato é um suporte bom ou não. Perdendo aqui, a gente volta a ter um suporte aqui na casa dos 108.300, tá? Estamos falando em 1.600 pontos para baixo. Olhando aqui as médias, vocês veem que a média de 9 está bem próxima aqui, né? Então, média de 9 chegando inclinada, 109.300 ela está agora. Tem que ver como é que vai ser quando tocar nela. Se vai dar um puxão, se de fato é um movimento mais forte na queda e vai tentar buscar aqui esse suporte de 108.300, então tem que observar esse movimento. Pelo tempo gráfico semanal, aqui já houve superação da maioria dessas médias mais importantes, né? Da 80, da 20, da 9. Então, o semanal tá legal. E testando aqui também os 110 mil, né? Como comentado. Tempo gráfico mensal. O mensal até que tá legal, né? Vocês veem aqui um candle forte, candle que deu uma recuperada, testou o suporte aqui embaixo dos 100 mil, deu uma boa recuperada, tá agora brigando aqui com a média de 9 e de 20. Interessante que haja superação aqui. Quanto aos ativos, o primeiro é Neogrid. Neogrid fez um movimento muito forte hoje, subiu quase 9%, o volume acima da média também. É um ativo que pelo tempo gráfico semanal está deixando aqui uma... Assim, hoje ativou nessa compra aqui de 61.8, só que já ativou rompendo forte e deixando aqui um stop de quase... Deixa eu puxar aqui... quase 9%, então um stop bem caro, né? Assim, ainda mais para um ativo que não tem tanta liquidez. Mas, puxando aqui os alvos, o primeiro alvo seria aqui no 1,56, que seria aqui ponto para superar, né, para formar o pivô. Segundo alvo, 1,87. Então aqui a gente está falando do fechamento, estamos falando em uma alta de 28%. Então, observar aí Neogrid também. Eu acho que seria até interessante ver como é que ela vai se portar aqui na parte de cima desse canal. Ver como é que seria o teste aqui em cima. Se deixa um pullback aí, fazer uma compra. Sequoia. SEQL3 é um ativo que esteve subindo forte no dia de hoje. Estava subindo aqui, deixa eu ver, fechou com alta de 1,40%, né? Então, da abertura, ela chegou a subir cerca de 8% e devolveu quase tudo. Deixou esse candle aqui que vocês veem, deixa bem lateral, né, nesse ponto. Então, o pessoal tem respeitado muito aqui. Importante notar o que em Sequoia? Chegou próximo de ativar um trap no semanal e que ainda não há compra.
Então aqui uma compra um pouco mais conservadora seria aguardar realmente o 61.8, né? Uma retração de 61 aqui no 1,37, ver se deixa algum candle interessante, assim como fez no Grid. No Grid deixou esse candle, só que só tocou e já já testou e já voltou, né? Então aguardar por enquanto. Pelo semanal, deixando aqui gente, um doji também, que vocês veem praticamente nenhum corpo nesse candle. Então tem que aguardar, ver se deixa pelo menos aqui a superação do candle da semana passada para aí deixar um suporte pelo menos aqui na casa do 1,44. Tá? Próximo ativo de hoje, Cogna. Cogni 3, um ativo que fechou em queda de 1,12%. É um ativo que tem subido, né? Assim vocês veem o OBV forte, FR forte. O volume está bem forte nos últimos dias, então a gente tem aqui, deixa eu ver esse intervalo, do dia 3 para cá, né? Então a gente tem praticamente aqui 2 semanas, o ativo subindo, o volume bem alto. Pelo tempo gráfico semanal está aqui em cima de 1,80, então quem estiver no ativo é interessante que vocês veem. Terceira semana que está tocando aqui em cima dela, hoje tentou ganhá-la, não conseguiu, devolveu, então aqui é um ponto muito importante para fazer uma parcial ou até para fazer a realização do lucro, né? Então esse aqui é um ponto importante, mas assim, o ativo que está seguindo forte, se a pessoa quiser guiar pela média de 3 ou de 9, eu considero até interessante, tá? Vocês veem aqui a média de 9 subindo bem inclinada, de 20 também, então ativo que engatou aqui uma alta, né? Interessante. Próximo ativo, CVC, CVC Brasil, CVC B3, um ativo que hoje perdeu 5%, né? Fechou em queda de 5%, deixou um candle bem feio, deixou um candle engolfando os 2 últimos dias, candle com volume. Apesar disso, o OBV não sentiu muita coisa, o OBV segue aqui normal. Interessante notar, se chegar nos 2,85, 2,86 e deixar um padrão de compra, deixar um candle interessante numa retração de 61.8. Então, por enquanto, continuar observando o CVC. Só é importante notar se aqui em cima não vai deixar um Joey de Nápoles, tá? Então, aqui é importante notar o quê? Seria, se perder aqui essa região de 61.8, pode buscar aqui o fundo novamente. Então, alarme nos 2,85, 2,86. Perdendo essa região aqui, esse suporte, já lá no fundo, 2,53. Deixa eu alarme nos 2 pontos. Via varejo eu arrumei aqui esse retângulo. Seria aqui apenas o segundo toque, imaginei que fosse ficar brigando aqui mais um pouco. Mas perdeu, né? Apesar do OBV seguir forte, vocês veem o OBV forte ainda, o IFR já desceu um pouco. Mas ainda assim aqui é um ponto que tem segurado, né? Tem segurado bem. O ativo tem variado assim, alguns dias com muito volume, outros dias com volume médio, então tem brigado aqui em cima. Interessante aqui nesse ativo é realizar algum tipo de operação na compra após a superação dessa resistência, tá? Então a gente tem aqui esse ponto do 2,33 como uma resistência importante, então aqui é um ponto que geralmente segura, né? Então aguardar aqui que haja superação e isso aqui se transforme num suporte. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu, queda de 3,68%. Então vocês veem aqui, eu já tinha falado que estava vendo um possível retângulo aqui. Então, interessante comprar após a superação do topo ou vender no topo, né, dependendo do candle que deixar, do cenário que deixar, dos indicadores. E comprar aqui no fundo do retângulo. O OBV segue forte, mas hoje queda de 3,68%. Engolfou aqui esse candle. Muitas médias aqui nesse meio, tá? De 9, de 20, de 80. Por enquanto, nada a ser feito em Magazine Luiza. Próximo ativo, Pets. Outro ativo que também tem brigado aqui em cima. Então, vocês veem aqui outro retângulo, né? outra figura, outra lateralização aqui nesse ativo. Então aqui vários toques na parte de baixo do retângulo. Na parte superior, Pets, vocês conseguem observar aqui a quantidade de vezes que tentou romper essa resistência e não conseguiu. Então o OBV bem bonito, superando aqui essa lateralização, mostrando força, entretanto o ativo sem força para conseguir romper aqui esse ponto. Então comprar aqui
é bem arriscado se você não conseguir estabelecer um stop, porque o stop de uma compra aqui seria caso perdesse aqui o retângulo. Então uma compra com uma simetria bem ruim, né? Seria praticamente 1 para 1 aqui, bem complicado. Interessante porque aqui rompa, faça um pullback e aí deixe uma entrada com stop técnico menor, né? Próximo ativo, BRFS 3, um ativo que hoje caiu quase 5%. O OBV aqui desse ativo é bem... Vocês veem que o OBV praticamente aqui lateral, né? Aqui nesse ponto. Tem brigado aqui dentro e o ativo subindo. Então a gente pode até considerar isso aqui como se fosse uma divergência de queda aqui nesse ponto, né? Apesar disso, o volume crescendo. Então aqui não há entrada por enquanto, é questão mesmo de observar aqui esse ativo. Pelo tempo gráfico semanal também não vejo entrada. Então é um ativo que vou continuar observando aqui, ver se deixa algum ponto para entrar, quem sabe para shortear também. Marfrig, diferente de BRFS, eu já vejo aqui essa figura, esse retângulo aqui nesse ponto. Então, apesar da divergência do OBV, o OBV deu até uma escapada aqui nesse ponto. Tem a média de 80, tem essa resistência aqui, então é interessante que haja o rompimento dessa resistência, que essa resistência e essa média de 80 funcionem como suporte para ir buscar o alvo aqui desse retângulo. Por enquanto, aguardar aqui o movimento, ver se toca aqui nesse suporte novamente, aqui no 6,19, pode ser ajustado para 6,15, que nessa faixa vocês veem que tem muito toque. Então aqui é um suporte forte. Então vocês veem que esse tempo todo aqui é um bom suporte e aqui tem se tornado uma boa resistência, além desse retângulo, né? Então, a priori nada ser feito. Volume, interessante Marfrig. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.